você pode estar jogando seu dinheiro fora, cometendo um ou mais dos 7 erros que eu vou trazer aqui para você. E o primeiro da nossa lista é a ideia de tomar whey com leite. O whey, na verdade, ele é uma proteína extraída da parte mais nobre do leite. A pessoa pega essa proteína que é nobre e mistura com o leite bruto. Meio que suja essa proteína, porque o leite bruto tem carboidrato, tem gorduras, mas tem ali todas as outras coisas que não são tão puras quanto esse whey. E aí muito se fala sobre que isso é um erro, porque você não pode misturar o whey com leite, porque estraga o whey. E na verdade não tem problema nenhum, jovem. Principalmente se for o leite integral, porque o leite integral tem muita gordura, e a gordura deixa palatável, né? Você já aproveita e manda ver. A questão é, vai estragar o whey? Não. Você vai, inclusive, adicionar sabor e 2, mais alguns gramas de proteína. A questão é, você vai adicionar também alguns gramas de carboidrato e, se for whey integral, alguns gramas de gordura. Para você, isso tem algum problema ou não? Se você estiver fazendo uma dieta mais restritiva, talvez o acréscimo desses macronutrientes não seja interessante. Na grande maioria das vezes, isso não é um problema. Você pode sim tomar o seu whey com leite ou com água ou com qualquer suco, não tem problema nenhum. O segundo erro é tomar o whey com a quantidade errada de água. Você sabia disso? Não sabia. Que dependendo da quantidade de água que você coloca no whey, ele é mais interessante para um momento do dia ou mais interessante para outro momento do dia? Caraca! Primeiro, vamos reforçar que o whey é proteína extraída lá do leite. Então, é uma quantidade alta de proteína. Se você coloca pouca água, a solubilidade fica muito densa. Essa forma mais densa de você administrar o whey vai chegar no seu estômago e vai demorar mais para ser digerida. Claro, não vai sim demorar 5 horas, não é uma feijoada, gente. Agora, se você coloca numa quantidade ideal de água, e aí você pode estar perguntando, lá, qual é a quantidade ideal? Só você ver no rótulo do seu produto. Lá tem a quantidade de produto e a quantidade de água que eles indicam você diluir. Se você dilui bem esse whey, ele vai chegar no seu estômago de forma mais leve, mais diluída e vai ser melhor absorvido. Supimpa, entendi. Em que momento que eu uso cada um agora? Quem fala, né? Aí eu vou te trazer meio que uma artimanha aí, né, da malandragem ali do fisiculturista. Se você tá tomando o seu whey pós-treino e você vai ter uma refeição dali a meia hora, dali a 40 minutos, aí você dilui ele mais, né, viado? Pra ele já descer rápido pro intestino, você já absorver ele e já liberar espaço, porque vai vir um rango. Inteligente, hein? Ó, agora, se você toma seu whey antes de dormir, você vai ficar quanto tempo dormindo? Umas 8 horas, 7 horas, sei lá. Talvez 12. Você vai comer enquanto você tá dormindo? Muito provavelmente não. Então é interessante que você administre ele de uma forma a ter uma absorção mais lenta. O terceiro erro é tomar a quantidade errada de whey. E aí o negócio dá uma complicada, hein? Alguns wheys têm uma concentração maior, outros têm uma concentração menor. Vê a tabela nutricional do produto. Então você vai ter produto que tem uma concentração, sei lá, de 80%, outros vai ter uma concentração de tipo, 90%. Você não precisa fazer os cálculos em cima da quantidade de produto que você ingere, da quantidade de whey especificamente, e sim da quantidade de proteína que ele te entrega. E aí vão começar a entrar uns cálculos mesmo, porque você precisa entender qual é a quantidade de proteína que o seu corpo precisa e a quantidade de whey que você tem que pôr para conseguir suprir essa necessidade. Porque, você precisa de X gramas de proteína. Aí você vai comer carne, ovo, frango, você come essas coisas, né? Eu gosto de carboidrato. Aí você vai conseguindo colocar essa quantidade aí de proteína desses alimentos. O whey, ele vem em qual função? Te suprir uma falta. Eu vou imaginar que você precisa de 200 gramas de proteína, com os seus alimentos ali, suas refeições, você consegue ingerir, 160. Aí você toma 40 gramas de proteína do whey. O que muito acontece? As pessoas não fazem ideia nenhuma do que estão fazendo e sai tomando whey. Por quê? Porque tem que tomar whey. Aí toma quanto? Toma uma dose. Tá, mas uma dose tem quantos gramas de proteína? Essas gramas de proteína que tem nessa dose vai fazer qual influência na sua quantidade necessária de proteína? Para a gente ter aí um desenvolvimento interessante de hipertrofia, precisa de uma média de 2 gramas por quilo de peso. De proteína. E você pode, nesse momento, estar tomando menos proteína ou tomando mais proteína. Se você estiver tomando mais, a única coisa que vai acontecer é que você vai fazer um xixi mais caro. Mas se você estiver tomando menos,
anos, você pode estar prejudicando toda a sua hipertrofia. E isso nos leva ao quarto item da lista, que é algumas pessoas tomam whey e não precisam. Você já entendeu que o seu corpo precisa de uma quantidade de proteína. E quando você come carne, ovo, peixe, frango, essas coisas, você ingere proteína. Se você já estiver conseguindo compor essa quantidade com o que você come, não faz sentido você tomar whey. Não precisa gastar R$100 por mês. Você não precisa... R$100 por mês, Avisito? Você, eu acho que você toma um pouco mais do whey, né? O que acontece é o seguinte, tem gente que não precisa tomar whey porque já come a proteína necessária. Agora, eu confesso pra você que são poucas pessoas que fazem isso. Na grande maioria das vezes, existe um déficit muito grande na ingestão de proteína. E aí o whey, ele vem de forma linda pra suprir essa necessidade. Se eu virar pra você e falar assim, mano, você vai ter que comer por dia 500 gramas de carne a mais. Caraca, mano, é muita coisa. E aí eu viro pra você e falo assim, então faz o seguinte, mano, então toma 2 doses de whey. Toma uma dose tal momento, outra dose em tal momento. Ainda é gostosinho, não é? O quinto da nossa lista é escolher o whey errado. Se você se ligou, se você escolheu o whey da Dragon, você já tá relax, você já não errou nessa. Primeiro, é triste falar isso, mas... acontece. Tanto é que há um tempo atrás isso virou uma puta polêmica no meio, porque começaram a desmascarar as marcas que faziam isso. Te vendia whey e colocava um monte de maltodextrina lá, enchendo o seu rabo de açúcar. Algumas marcas, elas não estão te enganando, elas estão induzindo o seu engano. Você chega na loja lá de suplemento, bonito e tal, você fala, vou comprar whey. Aí tem um monte de produto escrito o que na frente? Whey. Aí você fala, supimpa, esse aqui é legal. Aí você olha, R$59. Você fala, nossa, esse aqui tá baratinho, vou levar isso. É que nas letras miúdas está escrito assim, contém whey. E aí, na verdade, você tá levando para sua casa um blend de proteína, que tem proteína de soja, que é barato, proteína de ovo, que é barato. E aí, quando ele coloca o whey ainda, e numa quantidade pequena, sei lá, 80% de proteína de soja, 10% de proteína de ovo, que é albumina, e 5% de whey. Mas ele pode, segundo a legislação, colocar lá whey. Por quê? Porque tem whey. Quando você vê que o preço tá muito baixo, mano, desconfia, velho. Tem parada errada aí, irmão. Como que as marcas vendem whey, sei lá, a R$100, a R$200, o outro vende a 40? Quando você olha na tabela nutricional e logo abaixo da tabela tem os ingredientes desse produto. Eu tô colocando aqui na tela para você ver um whey da Dragon, para você ver a tabela e os ingredientes, e um desses produtos, desses blends de proteína que falam que é whey, mas na verdade eles estão mostrando na tabela nutricional e nos ingredientes o que realmente tem. Aí cabe a você como consumidor e ficar ligeiro. Sexto, esse é de praxe, é tomar whey pós-treino, viado. Você termina o treino, aí você toma whey. A galera acha que isso é supimpa, mas isso pode ser um grande erro, sabia? A questão é, antigamente, se defendia a ideia da janela da absorção. Ah não, porque você termina o treino, você já tem que meter whey ali, porque o seu corpo tá sedento, ele vai absorver tudo e tal, não sei o quê. Tá errado isso? Não totalmente. Mas pensa comigo, quando você treina seu músculo, você estimula ele a crescer, certo? Pra ele crescer, ele precisa de proteína, certo? Você já cansou de ouvir falar que você precisa deixar o músculo descansar para ele crescer, não é? Legal, e quanto tempo você precisa deixar ele descansar? Não faço ideia. Você precisa deixar ele descansar alguns dias. Logo, imediatamente após o treino, o seu corpo começa a fazer o que? A síntese proteica. E para síntese proteica, ele precisa de proteína. Aí você toma o whey pós-treino e depois não come mais proteína, não toma mais whey, não faz mais nada. O seu músculo precisa de proteína constantemente para ele ir construindo, mano. Ele não vai pegar toda essa proteína e colocar lá. Não, ele pega um pouquinho, aí põe. Aí daqui a pouco você manda de novo, ele pega um pouquinho, põe. E ele vai fazendo isso no decorrer dos dias. Eu tava com essa mania de só tomar whey no dia que eu treino, lá me deu um puxão de orelha. E aí, Ranezito, muito bem. Mas eu ainda não corrigi. Vagabundo. Que esse é, inclusive, uma outra questão. Tipo, não é porque você não treinou que você não precisa tomar whey. Preguiça. Põe na sua cabeça, jovem. Você precisa tomar whey para fornecer proteína pro seu corpo. E você fornece proteína pro seu corpo durante todos os momentos do dia. Por quê? Porque o seu corpo está em constante construção de... E muitas pessoas tomam esse whey pós-treino junto com creatina. Será que pode? Nesse vídeo aqui, ó, eu falo sobre os erros ao tomar creatina. Mano, você pode estar fazendo merda aí, velho. Clica aqui agora. Creatina é boa, né? Você falou que é o melhor suplemento que tem pra usar aí. Será? Clica aí.